E aí, eu coloquei assim, alguns exemplos, quando eu falei das questões, que às vezes que nos limita, que eu sempre friso, que eu falei logo no início, afirmando, que esse tema fala ser trabalhador espírita. Mas eu falo no sentido geral do que é ser espírito. E aí eu enumerei aqui alguns fatores que dificultam o processo do progresso espiritual. Né? Fator limitante: orgulho e vaidade religiosa. Qual seria o efeito dentro da espiritualidade? Impede humildade e aprendizado. Falta de arrependimento. Bloqueia o processo de regeneração, que foi assim como o Espírito Gotuso. Ele, o fato de ser advogado aqui na Terra, fazia um trabalho lá, André Luiz se surpreendeu com a capacidade intelectual, mas ele era uma pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, achava ainda que estava encarnado, mas usava da inteligência daquilo que ele, né, se dispunha à prática, né, do mal, vamos assim dizer. Apego às ideias rígidas. Quando a gente tem apego às ideias rígidas, o que acontece? Ela impede a sintonia com planos superiores. Quando nós estamos muito ligados materialmente, né? Tipo assim, eu preciso... Não que nós não tenhamos necessidades, mas a gente tem que entender que nós somos espíritos temporariamente dentro de um invólucro material. Então, quando a gente acha que o financeiro, o material, é muito mais importante, os espíritos superiores não chegam a nós. Por quê? Porque não vai haver uma sintonia, né? Ausência de amor prático. O que seria esse amor prático? O servir, o acolher, de dizer, vou sair da minha casa hoje e vou ali abraçar alguém que chora por uma perda, por uma desilusão, de um relacionamento. Que é isso que acontece quando nós estamos aqui, né, Tida? Várias pessoas chegam aqui em frangalhos. Às vezes coisas assim que, de uma certa forma, para quem está fora, pensa assim, nossa, não é tão grande o seu problema, mas quem somos nós para dimensionar a dor do outro? Mas para o outro é algo tão sofrido. E aí você abraça, acolhe, aí você vê logo, quase que instantaneamente, a sua vibração do que foi acolhido mudar. E aí ele chora e fala, obrigado. Gratidão por me ouvir. Porque muitas vezes é o que acontece. Nós vivemos, né, dentro de um seio familiar, mas as pessoas não nos ouvem. Não está na mesma sintonia que a sua, ou tipo assim, é o problema seu, você que resolve. E aí você vem aqui para casa e você encontra irmãos que querem acolher, que querem dizer, vem aqui, que aqui você vai encontrar o Cristo. Porque o Cristo habita em nós. Se nós somos filhos do mesmo Pai, somos extensões dele. E se nós buscamos cada vez mais servir com amor e praticar, quando chegarmos no plano espiritual, nós teremos méritos para subir. Não ficaremos ali presos, né, dentro daquelas zonas umbralinas, aguardando um dia a nossa consciência se expandir e viermos, né, a nos permitir o acolhimento dos espíritos que incessantemente trabalham. Da mesma forma que tem, aí foi onde eu até adiantei, mas o senhor vai afirmar. Da mesma forma que temos nas casas espíritas, organizações que facilitem nosso trabalho para o bem coletivo, reuniões doutrinárias, evangelizadores, fascistas e outros trabalhadores, que são essenciais para que a casa venha a funcionar e levar a luz do Evangelho a todos que chegam nas esferas inferiores,
Também tem verdadeira organização de espíritos inferiores, que organizam para que seu trabalho leve cada vez mais espíritos ou espíritas ao declínio moral. Ou seja, para nós, trabalhadores, existe uma organização muito grande. E aí, quando eu falo em espíritos, isso funciona para nós também, fora daqui da casa. O que os nossos pensamentos estão atraindo? Será que nós estamos orando? Será que nós estamos sendo vigilantes o suficiente para que esses espíritos tão organizados nos dificultem o nosso caminho? E aqui tem os métodos que eles usam. Hipnose espiritual. O que seria isso? Isso é usado tanto para nós, trabalhadores, como para espíritos. Sugestões contínuas, negativas. Então, às vezes a gente está em casa, assistindo a televisão e vem bombardeado meio mundo de pensamentos negativos. Por quê? Porque a gente abaixou a nossa vibração. E aí esses espíritos, eles começam a hipnose. E aí vai emitindo, né? Cada vez mais pensamentos. E aí quantos irmãos chegam aqui em declínios, né? Cheios de doenças psicossomáticas, ansiedades e tudo mais, né? De tanto pensamento negativo. Magnetismo inferior. Emissão de fluidos tóxicos. Quando vai se dar um passe, as meninas que são passistas, né? Vê tantos desequilíbrios dos chakras, né? Por quê? Porque esses espíritos estão ali mandando o tempo todo, ó. Queria fazer uma pergunta. Quando a gente perdoa aquela pessoa que o Evangelho explica que a gente não precisa ter mais contato, mas sim combater o mal com o bem, fazendo oração, pedindo oração, mas sem precisar contato, eu sinto que eu já pratiquei isso e a gente passa, ao querer bem daquele que nos machucou muito, a gente passa por um desejo genuíno, quando é verdadeiro, de bem ao outro, que se a gente amou profundamente, vem um amor diferente, né? Eu fico em dúvida se eu crio um magnetismo inferior, por estar pensando, às vezes, muito, sem perceber. Você entendeu? Ficou um pouco subentendido, eu não consegui entender. Porque assim, você perdoou. Isso. Não é isso? Mas não tem contato com o outro. Não, e às vezes Perdoa e muito. não tem, né? E às Porque vezes- assim ninguém é obrigado a conviver com todo mundo, né? Fez o que faz. O que é que esse magnetismo negativo fica se você realmente perdoou, não vai ter. Mas se esse perdão foi o perdão aquele superficial, você vai lembrar dessa pessoa e vai estar emitindo algo que ali não foi curado em você para com o outro. Então você emite. Então esse perdão tem que ser o perdão mesmo, aquele perdão de Cristo. Mas e se eu perdoo e eu começo a sentir amor por essa pessoa e lembrar às vezes querendo bem? Ótimo, maravilha. Não é magnetismo inferior. Aí você vai mandar vibrações de amor. E aí você vai acender você uma luz. Certo. Obrigado. E aí também tem lá, organização hierárquica. Grupos treinados para atuar com inteligência, como eu já tinha dito. Acesso por sintonia moral. O que eles fazem? Orgulho, culpa, vícios, descontrole emocionais. Tudo isso é uma maneira que eles utilizam, né, dentro dessa organização lá, que eles, né, têm dentro das esferas inferiores. E aí, quantas pessoas, né, se entregam ao vício, à culpa, à questão do remorso, e isso muitas vezes leva além túmulo, né? Porque isso, quando a gente desencarna, uma das coisas que dificulta, vamos dizer assim, a ascensão para as esferas melhores,
é o remorso, a culpa. Por que eu fiz tal coisa? Por que eu não perdoei? Né? Por que eu falhei como mãe, como pai? Por que eu fiz tal coisa? Por que eu cometi tal delito? Então isso também nos dificulta. Mas em contrapartida existem meios também para que isso venha a se modificar. Porque Deus ele é um Deus bondoso e generoso, que ele sempre fala que é sempre um momento de recomeçar. Porque muitas vezes a mãe e o pai, eles são seres, espíritos como nós, estão em aprendizados. Então, às vezes, o que eles nos deram foram aquilo que eles poderiam dar, né? Nesse processo, né? Nessa encarnação. É um tema bastante extenso, eu tentei, no máximo, diminuir, porque é grande. E aí, para combatermos essas sugestões e nos mantermos firmes na proteção divina e sermos ajudados pela espiritualidade maior necessária. Oração, disciplina mental, vigilância através da prece e da caridade ativa. Servir ao Cristo é um processo de dentro para fora. Essencialmente, para que o progresso espiritual aconteça, é fundamental a reforma íntima. Para Emmanuel, Paulo foi um operário da luz, que entregou a sua vida ao Cristo. O verdadeiro obreiro do Senhor não apenas fala de Deus, mas quem vive para a sua renovação, serve constante ao bem e sustenta a fé, mesmo diante da dor e das ingratidões. E aí, como a gente pode se tornar um verdadeiro servidor do Cristo? Elemento interior, autoconhecimento, que eu sempre falo para vocês. Se não tivermos o autoconhecimento, moralmente vai ser muito mais difícil nos modificarmos. Humildade no trato com os outros, disciplina mental e moral, que seria equilíbrio no trabalho espiritual. Quando a gente sai da nossa casa, vamos ter equilíbrio, né? Evitar comentários, dizer assim, hoje eu vim para trabalhar para o Cristo. Que comentários ou qualquer dificuldade que tenha, como Paulo já dizia lá na igreja de Corinto, porque havia-se divisões, não era só ele que era ali da igreja, mas era Pedro, Apolo, é tentar ver aonde tem essas dificuldades e aparar essas arestas, para que o objetivo maior seja seguir verdadeiramente o Evangelho do Cristo. Amor sincero, caridade ativa, sem orgulho. Para você fazer a caridade, não precisa estar ostentar. Hoje eu fui ali, peguei uma cesta básica. Eu fui ali. Não precisa. Quanto menor nós formos, maior seremos perante Deus. Esforço constante na reforma íntima. Exemplo que evangeliza. Sejamos exemplos. Não precisa. O exemplo, ele já é um grande modificador para aquele que nos acompanha. Não precisa você externar nada. E aí, para encerrar, quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Jesus. Mateus 23:15. Ninguém poderá servir verdadeiramente ao Senhor sem antes servir a própria consciência no dever cumprido. Porque isso foi que Paulo disse lá. Que quando nós chegamos, Paulo disse em Timóteo 2,15, que quando nós chegarmos perante a Deus, que nós não tenhamos vergonha de dizer, fomos aprovados pelaquilo que nós fizemos aqui, dentro dessa casa e também fora. Sei que muitas vezes vai se haver dificuldades, declínios, porque estamos em uma escola, e é natural que muitas vezes essas inclinações que as quais trazemos de pretéritos, mas que tenhamos a consciência de entender e dizer, não, eu não preciso manter o mesmo erro. Então, irmãos, agradeço, chegou-se, o nosso horário, tentei colocar aqui o máximo que poderia se permitir pelo horário, porque é um tema bastante extenso. Obrigado. Quando ela está ali, eu
vou pedir que não saia, quando fizer a prece, que a gente se agrupe um pouquinho, que a menina que tira foto para botar no nosso Instagram, que eles estão ainda lá em trabalho de atendimento, viu? Aí vamos sentar aqui, mas não precisa ser agora não. Vamos tomar nosso passo, fazer nossa oração, é a voz. Obrigada. Eu desligo o ar se for o fim. Primeiro eu sempre falo, muita gratidão. Gratidão a Deus por ter permitido reencarnar nesse plano, porque existe mais de 22 bilhões de espíritos que estão aguardando ansiosamente a essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz dessa oportunidade que foi dada, o melhor que foi nos dado aqui hoje. Que possamos, através das reflexões de hoje, um dia também servirmos aqueles nós quais que ainda não servem a esse Cristo, e os que já servem, servir com consciência, porque quando nós estamos aqui, ou estamos em casa, ou em qualquer outro local onde há uma coletividade, possamos ser esse mensageiro, esse instrumento de Cristo. Que a bondade, a misericórdia, mas principalmente o amor, seja sempre presente em nossas vidas. Que através dos esclarecimentos que a casa oferece, possa ser permitida, tanto a nós, quanto a esses espíritos que aqui se encontram e foram trazidos por essa carreata, cheias de amor e de esperança, dizendo a cada um: meus pequenos filhos e amados irmãos, Deus dá oportunidade a todo momento para que cada um assim se reconheça como verdadeiramente filho desse Pai bondoso e cuidadoso. Que deixamos aquilo que ainda nos aprisiona, como vaidade, orgulho, titularidades. Isso nada nos favorece, pelo contrário, apenas nos aprisiona, nos coloca em sentimentos tão limitantes que não vai nos levar a um verdadeiro e único objetivo. Então, meus irmãos que aqui chegaram, que essa semente de amor, que essas reflexões sirvam para que assim vocês possam seguir em frente e serem acolhidos. E também a esses irmãos que se encontram dentro dessa condição das camadas inferiores, que ainda não entenderam que esses sentimentos apenas lhe retardam o caminho, que um dia também vocês chegarão, que o amor também possa, nesse exato momento, ser como uma fenda de luz para os seus corações. Que Jesus, nesse exato momento que aqui se faz presente, com teu sorriso bondoso, e diz para cada um de nós: sigamos o meu Evangelho, pratiquemos aquilo que aqui eu os deixei tão carinhosamente como referência daquilo que o meu Pai queria que cada um de vós soubesse. Que a paz, que o amor, nesse exato momento, envolva
e que esse amor se estenda. E assim como disse Bezerra, que eu achei muito bonito, inclusive essa colocação que Sara nos trouxe semana passada, que essa casa ela é um templo, ela é um lar, um templo de crescimento espiritual, um lar de acolhimento e um local de funções aonde possamos ser útil para servir a este Cristo. Que assim seja.